Boa tarde a todos. O trabalho a ser apresentado tem como título Controle Tecnológico do Concreto. Isso porque o controle do concreto envolve a realização de ensaios para verificar o material, verificar também suas propriedades, para poder garantir um bom desempenho e evitar patologias. Então, dessa forma, o tema escolhido pelo professor Stênio, ele se enquadra ao título escolhido. Essa apresentação, ela se divide em 4 tópicos, sendo eles objetivo, introdução, que vai abordar sobre o objetivo do trabalho, e uma breve introdução sobre o que é o concreto. O concreto e suas propriedades, que aborda sobre as propriedades do concreto fresco e do concreto endurecido. A dosagem do concreto e análise, que vai falar sobre o que é a dosagem do concreto, a sua importância e alguns métodos de dosagem com análise sobre eles. E por último, a fabricação e concretagem, que vai falar sobre as formas de fabricação do concreto, os planos de concretagem, a cura e entre outros. O objetivo desse trabalho é auxiliar nos estudos, na compreensão e referência sobre o concreto, seja ele em relação à dosagem, os métodos que podem ser utilizados, as formas de fabricação, procedimento para realizar a concretagem e a cura do concreto, uma vez que é importante o engenheiro responsável de uma obra conhecer mais a fundo sobre um dos materiais mais utilizados no Brasil e no mundo. Nas obras de construção civil, existem 2 materiais que são os mais utilizados, que é o concreto e o aço. Só que é necessário conhecer mais a fundo sobre o concreto para garantir uma boa economia, qualidade e resistência. É importante salientar que o concreto ele pode ser obtido com qualidade por meio de uma empresa fornecedora, porque vai ser garantida a fabricação, o transporte, o lançamento e até mesmo o adensamento. Só que para garantir o controle efetivo e potencializar os efeitos do concreto, é importante a gente ter familiaridade com ele, seja em relação às propriedades, à produção ou até mesmo o lançamento. Mas afinal, o que é o concreto? Como é que ele é formado? Quais que são suas propriedades? O que pode garantir a qualidade? Então essas respostas elas vão ser garantidas no decorrer dessa apresentação. O concreto, ele é qualquer produto ou massa produzido a partir do uso de um meio cimentante, ou seja, é o produto da reação entre um aglomerante, água e agregados. O aglomerante geralmente utilizado é o cimento Portland, que foi explicado anteriormente pelo Tiago, mas também pode ser produzido com vários outros tipos de cimento. Os agregados eles possuem o papel de enchimento e gerar resistência e são classificados de acordo com a sua granulometria, tendo como agregado miúdo, definido pela ABNT como sendo os que ficam retidos na peneira de 0,075 milímetros, mais comumente é a areia e o pó de areia, e os agregados graúdos que ficam retidos na peneira de 152 milímetros, sendo mais utilizados a pedra britada e os cascalhos. Então, de uma forma geral, as misturas que constituem o concreto, elas podem ser designadas da seguinte forma: a pasta, que é a mistura entre o cimento e a água, a argamassa, que é a mistura do cimento, água e agregado miúdo, e por fim, o concreto, que é a mistura da argamassa com os agregados graúdos. Agora, entendendo um pouco sobre o que é o concreto, podemos partir para o segundo tópico da apresentação, que é o concreto e suas propriedades. Conforme a NBR 12655, o concreto ele é um material formado pela mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e graúdos e a água. Além disso, ele pode compor também a adição de componentes, seja aditivos químicos, a sílica, materiais pozolânicos, fibras, pigmentos e entre outros. Os aditivos eles são adicionados para dar características especiais no concreto.
eles são incorporados para alterar algumas de suas propriedades, podendo diminuir o consumo de cimento, tempo de pega e retração, e podendo também aumentar a durabilidade. Quando iniciar a mistura, o concreto ele deve ter plasticidade e trabalhabilidade para facilitar seu uso e manuseio, além de adquirir coesão e resistência por causa das reações entre o aglomerante e a água. De acordo com a norma NBR 8953, os concretos eles são feitos para fins estruturais. Então, eles são classificados em dois grupos, conforme a resistência à compressão, que é o nosso queridíssimo FCK, e ainda segundo a norma, os concretos que têm resistência menor que 20 MPa, eles não são considerados concretos estruturais. Então, de acordo com essa tabela aqui apresentada, podemos reparar a divisão entre as classes de resistência. Os dois grupos, sendo cada classe denominada de acordo com a resistência à compressão. Por exemplo, a classe C20 é a classe dos concretos que possuem resistência de 20 MPa, a classe C25 com resistência de 25 MPa e assim por diante. Falando um pouco agora sobre o concreto fresco, ele é caracterizado como concreto fresco desde sua fabricação até o momento que vai iniciar a pega do cimento. Ou seja, vai ser o momento em que ele vai estar no estado fluido e permitindo um rearranjo das moléculas e partículas que o constituem. Ele tem três características importantes, que é a trabalhabilidade, a exudação e a segregação. A trabalhabilidade é um conceito que é vago, porque depende do local e onde o concreto vai ser empregado. Não existe uma medida padrão para poder atender a utilização do concreto. Por exemplo, um concreto que ele é considerado trabalhável para a produção de blocos ou de tubos de concreto não é o mesmo que vai ser usado para a concretagem de um pilar ou de uma laje. Então, a trabalhabilidade ela se baseia em duas preposições. A primeira é que ela é medida pela deformação causada a uma massa de concreto fresco, e isso é por causa da aplicação de uma força. A segunda, ela é medida pelo esforço necessário para deformar a massa. Então, para medir a trabalhabilidade, é realizado o ensaio de abatimento, que é conhecido como o slump test. Esse ensaio ele é realizado com a adição do concreto em 3 camadas de mesma altura num tronco de cone, e em cada dessas camadas é aplicado 25 golpes com uma haste. E aí no final realiza a desforma e medir a altura de abatimento. Essa medida ela é feita por causa da deformação na massa realizada pelo próprio peso dela. Então aqui nessa figura nós temos como ocorre o slump test. E essa medida ela é feita da seguinte forma. Depois de tirar a desforma, é virado o tronco de cone, colocado a haste na forma horizontal e medida essa altura que cai o concreto, que ele deforma. E essa altura é o que a gente chama de abatimento. A exudação do concreto ele é o fenômeno migratório da água para a superfície dele. E ela ocorre depois do lançamento e adensamento. A água ela sobe para a superfície porque os finos não conseguem reter ela. Então, quando a água é misturada durante o processo de acabamento, a água de exudação forma uma superfície com nata. E essa superfície ela tem uma fraca ligação entre os materiais e uma baixa resistência ao desgaste. Se essa água evaporar de uma forma rápida, o concreto ele vai sofrer retração e poder causar fissuras, que vai prejudicar tanto a aderência quanto a resistência dele. Já a segregação é a separação dos componentes de sua mistura. E isso vai deixar
de ser uma distribuição homogênea e uniforme, e gerando espécies de vazios na concretagem. Uma das causas é que é devido aos tamanhos e massas específicas dos materiais que vai compor o concreto. Isso significa que é necessário uma boa granulometria para poder reduzir a segregação. Como a pasta de cimento ela possui mais viscosidade, os agregados, por serem mais pesados, têm a tendência de descer. Por isso que as misturas que possuem uma relação de água-cimento maior, elas sofrem mais segregação. Para evitar que a segregação ocorra, pode ser adotada algumas precauções, por exemplo, não transportar o concreto por longas distâncias, não lançar o concreto de grandes alturas e também uma que eu costumava muito orientar durante as concretagens era não lançar o concreto diretamente nas ferragens. O concreto endurecido, ele é um material após o fim da pega do cimento e que, de acordo com a norma NBR 12655, ele possui a massa específica seca entre 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. Há 3 propriedades importantes para se destacar no concreto endurecido, que é a resistência à compressão, a resistência à tração e o módulo de elasticidade. A resistência à compressão ela é representada pela sigla FCK, que é uma medida na unidade de MPa, e por ser obtidas por ensaios de corpos de prova cilíndricos, moldados conforme a norma 5738 e rompidos conforme a 5739, a norma. Após o ensaio de compressão de um número significativo de corpos de prova, vai ser realizado um gráfico com os valores encontrados entre a resistência e a quantidade de corpos de prova, que é chamado de densidade de frequência. A curva que é encontrada ela é chamada de curva estatística de Gauss, ou curva de distribuição normal, conforme mostra a figura. A resistência à tração do concreto ele pode ser obtida através de 3 tipos de ensaio: tração direta, compressão diametral e a tração na flexão, sendo que no ensaio a tração direta ele é mais raro de ser realizado. Já o módulo de elasticidade, ela é a grandeza que relaciona a quantidade de tensão necessária para deformar um material. Um dos fatores que determina o comportamento elástico do concreto é a sua densidade, que está ligada à densidade dos concretos e da pasta de cimento, além da relação água-cimento que vai influenciar diretamente. Quando o concreto ele é composto por agregados menos porosos e mais densos, o concreto vai possuir um maior módulo de elasticidade. A dosagem do concreto ela pode ser entendida como os procedimentos necessários para obter melhor a proporção entre os materiais que vai compor o concreto. Essa proporção ela pode ser expressa em massa ou em volume. E o estudo de dosagem ele deve ser feito com a intenção de obter uma mistura ideal e econômica, tendo como requisito a resistência mecânica, a trabalhabilidade, a durabilidade, deformabilidade e sustentabilidade do concreto. Então, ter um traço de concreto que forneça qualidade e técnica vai além de uma mistura de componentes. É muito importante a gente conhecer as características da obra e qual o destino do concreto. Até o século XIX, o termo de proporção e adequar os materiais que compõem o concreto era pouco conhecido. Foi no ano de 1828, na França, que Louis Vicat ele constatou que uma determinada relação cimento e areia podia conduzir uma máxima resistência das argamassas. E foi a partir daí que começaram as pesquisas e considerações sobre os excessos e insuficiências da areia no traço,
e a obtenção de argamassa e concretos que eram mais econômicos. Em 1896, foi analisado alguns modelos matemáticos que relacionavam a resistência à compressão e o volume de água mais o ar do concreto. E aí, em 1918, por Duff Abrams, depois de alguns estudos e traços, além de análise de muitos corpos de prova, que ele enunciou a lei de Abrams, que é mundialmente aceita até os dias de hoje. Abrams também introduziu o termo módulo de finura, que representava por meio de um único índice a distribuição granulométrica dos agregados. Ele também introduziu a noção de trabalhabilidade do concreto e propôs a medida de sua consistência no ano de 1922. E é realizada com o uso de um molde de tronco de cone, sendo proposta transformadora e também utilizada em vários métodos normalizados no Brasil. Falando no Brasil, o estudo e desenvolvimento do concreto ele teve mais importância a partir de 1920, sendo desenvolvido estudos e pesquisas dos modelos de Abrams e em 1984 a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, publicou um estudo técnico que é chamado de Parâmetros de Dosagem do Concreto, que representa uma versão adaptada, atualizada e simples do métodos de dosagem americana descrito no ACI 211. No ano de 1992, foi publicado por Helene e Terzian o chamado Manual de Dosagem e Controle do Concreto. Esse manual ele reúne várias pesquisas de mestrado e doutorado do próprio autor, o Paulo Helene, que ainda é um manual importante e bem interessante para o estudo de dosagem do concreto. Quando Duff Abrams descobriu a relação que tinha entre a água e o cimento e sobre as suas proporções, ele realizou pesquisas laboratoriais e percebeu que a resistência do concreto ela depende das propriedades da pasta de cimento endurecida, sendo ela uma função direta do fator água-cimento com o módulo de finura dos agregados e a trabalhabilidade. Então, ele fez a seguinte afirmação, abre aspas, dentro do campo dos concretos plásticos, bem como as demais propriedades mecânicas do concreto endurecido, faria na relação inversa da relação água-cimento, fecha aspas. Isso quer dizer que se a relação água-cimento é baixa, a resistência do concreto vai ser alta. Foi então que essa teoria ela acabou virando uma lei que é chamada Lei de Abrams, sendo utilizada para a formação da curva de correlação do fator água-cimento, que é o AC, em função da resistência de compressão do concreto, sendo ela realizada para o concreto de 1, 3, 7 e 28 dias. Então, pela afirmação de Abrams e nessa figura aqui, a gente pode perceber que quanto menor o fator água-cimento, maior vai ser a resistência de compressão. E quanto maior a relação de água-cimento, menor vai ser a resistência de compressão. Então, pensando sobre a resistência do concreto, tanto a falta quanto o excesso de água, eles podem afetar positiva e negativamente. Quando em excesso, a água ela gera vazios na estrutura do concreto na forma de poros capilares. Estes poros, eles formam sistemas que são conectados e são responsáveis pela permeabilidade, e essa permeabilidade que faz o concreto ser mais ou menos durável. Explicando melhor, que quando mais baixo é o nível de permeabilidade, mais resistente vai ser as interações com os agentes naturais. Mas o excesso de água vai diminuir essa durabilidade. O endurecimento do concreto, ele parte da reação de hidratação. Então, quando há falta de água, as reações de hidratação elas não ocorrem completamente. Isso faz com que o concreto ele seja de baixa qualidade. Dessa forma,
a água ela deve ser adicionada em quantidades adequadas. E isso depende de cada caso, de proporção, de produto do concreto, porque a quantidade ideal de água, ela depende da consideração do local, do tipo de aplicação do concreto e dos requisitos de projeto, além dos agregados disponíveis no local que vai ser realizado. Então, os parâmetros mínimos da relação água-cimento, eles são estabelecidos por norma, que é a 12655, e essa relação ela é um fator diretamente relacionado à qualidade do concreto. O fator água-cimento, ele é a razão entre a massa de água e a massa de cimento, conforme a gente pode ver aqui nessa primeira equação. Só que ele é um valor adimensional, uma vez que a gente vai dividir a massa de água em quilogramas pela massa de cimento por quilograma. Então, observando essa equação, a gente faz a seguinte observação também, que quanto maior o fator água-cimento, mais fluido vai ser o concreto. Por quê? Isso significa que a minha massa de água vai ser muito maior que a massa de cimento. Mas a gente não vai ficar preso só a essa equação. Helene e Terzian, eles sugeriram que os valores dessa relação aqui fossem usados nas curvas determinadas experimentalmente, que é aquela correlação entre o fator água-cimento com a resistência à compressão. E ela foi determinada, por exemplo, nessa segunda equação, para a resistência de 28 dias. Essa equação aqui, ela é puramente empírica. E ela permite entender que quanto maior o fator água-cimento, menor vai ser a resistência à compressão do concreto. Um ponto importante a destacar é que quando se dosa um concreto, existe um fator água-cimento mínimo para que seja realizado a hidratação do concreto. Ou seja, para que as micropartículas do cimento elas se unam e fiquem sólidas. E esse fator ele equivale a um valor de 0,25. Lembrando que esse 0,25 ele é um valor mínimo, não vai garantir a trabalhabilidade do concreto. Essa trabalhabilidade ela vai ser adquirida com o restante de água adicionado. Então, quando realize a concretagem em obra, é importante que ocorra a cura do concreto por no mínimo 7 dias, porque durante essa etapa de cura vai ocorrer processo de reação exotérmica, e isso vai aumentar a temperatura e parte da água vai ser perdida. Então, para minimizar essa reação, a cura do concreto ela vai auxiliar o concreto a ter resistência. Então, voltando ao efeito da água no concreto, quanto maior for o fator água-cimento, maior vai ser o percentual de vazios no concreto. E esses vazios eles vão gerar porosidades que podem sofrer ações de agentes agressivos no concreto e na armadura. Então, a norma 12655, ela vai relacionar a relação água-cimento com a classe de agressividade e a classe do concreto, conforme é expressa aqui nessa tabela, que ela é correspondente entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Por exemplo, quanto maior a agressividade do meio, menor vai ser o fator água-cimento e, consequentemente, maior vai ser a classe do concreto e a sua resistência. Por exemplo, aqui, nós temos a divisão de 4 classes, 1, 2, 3 e 4. Temos a divisão para o concreto armado e o concreto protendido. Quanto maior a agressividade do meio, que é a classe 4, menor vai ser a minha relação água-cimento e maior vai ser a classe do concreto. A dosagem do concreto, ela não é somente relacional o fator água-cimento e a interferência dele na resistência. A granulometria também interfere nisso.
Então, para concretos que têm maior resistência, para eles terem maior resistência, é importante ter uma granulometria mais graúda, maior, principalmente se ela for rica em cimento. Algumas análises realizadas e algumas pesquisas mostram que quanto maior o índice de irregularidade do agregado, maior vai ser a necessidade de água, para que ele tenha trabalhabilidade. Isso acontece porque essas irregularidades no agregado vão funcionar como uma espécie de barreira, dificultando a mobilidade da pasta de cimento. Além disso, é bom ter cuidado com as granulometrias e tamanho dos agregados para poder evitar que ocorra a segregação. Outro ponto importante a destacar é que para determinar o módulo de finura dos agregados, é realizado ensaios com peneiras que elas podem variar entre 125 a 4,75 milímetros, mas não vou aprofundar muito sobre esse assunto, porque ele é tema do nosso próximo trabalho que vai ser entregue. Para realizar a dosagem do concreto, de acordo com a norma 12655, para fins estruturais, o concreto ele precisa ter definido todas as características e as propriedades. E para isso, ele deve passar pelo preparo de algumas etapas. A primeira etapa é a caracterização dos materiais que vão compor o concreto. É necessário conhecer as características de cada um deles, como, por exemplo, a durabilidade, a finura, a granulometria, os aditivos e os desempenhos de cada um deles. A segunda etapa é o estudo de dosagem, seja ele teórico ou experimental. Para o estudo teórico, a relação água-cimento e o módulo de finura dos agregados, eles são parâmetros importantes porque é preciso conhecer as características dos agregados e definir qual vai ser mais econômico. Quanto ao estudo experimental, deve ser definido em função de parâmetros adotados e partir do princípio que são necessários 3 pontos para realizar um diagrama de dosagem. E esses parâmetros eles estão relacionados com a resistência à compressão, o fator água-cimento e o consumo do cimento. Com isso, é determinado a parte experimental, que é usando a betoneira e produzindo o concreto com 3 traços. O 1 por 5, que é o cimento e agregados secos, o 1 por 3,5, que é chamado traço rico, e 1 por 6,5, que é chamado traço pobre. Após produzir os concretos, é moldado corpos de prova para realizar os ensaios de compressão. E aí a gente parte para o terceiro passo, que é o ajuste e a comprovação do traço de concreto, que é produzido os traços auxiliares, além daqueles 3 traços produzidos anteriormente, e vai possibilitar a montagem de um diagrama de dosagem. E por fim, a gente tem a elaboração do concreto, que vai receber e armazenar os materiais, suas devidas medidas e misturas, assim como verificado, principalmente as quantidades utilizadas de cada material e comprovar se as proporções entre eles vão atender o traço que foi especificado e ajustado anteriormente. Aqui no Brasil não tem lei ou norma consensual de como deve fazer esse estudo de dosagem. E isso faz com que vários pesquisadores proponham seus próprios métodos. É importante dizer que é através da dosagem experimental que encontra um traço mais econômico e que atende às propriedades desejadas para determinada obra, seja ela a consistência, a plasticidade, trabalhabilidade e entre outros. Para os métodos de dosagem experimental, levaram em consideração a resistência do concreto, a resistência de cálculo e a resistência de dosagem. Existem vários métodos de dosagem com diferentes procedimentos e parâmetros, e utilizados por vários pesquisadores, mas os destaques que vão ser apresentados aqui são
o método ABCP, o método IPT, o método ITERS e temos também o método de Larrard. Só que o método ITERS e o método de Larrard, eles foram métodos que, infelizmente, eu não consegui compreender direito, de forma clara, que eu possa repassar aqui para vocês. Mas o método ITES, ele consiste em determinar, inicialmente, a proporção ótima de areia e correlacionar o total de agregado e água e fixar um parâmetro de trabalhabilidade. Algumas análises realizadas nesse método, elas afirmam que ele pode ser aplicado com vários tipos de materiais e conhecer os possíveis efeitos sobre a trabalhabilidade das misturas e as tendências à exudação. Ele é um método que não apresenta nenhum tipo de tabela que estime a correlação entre a água e o cimento. Vou falar um pouquinho agora sobre o método ABCP. Ele é um método baseado em tabelas e gráficos elaborados a partir de informações e dados experimentais, e ele é iniciado com a caracterização dos materiais a serem utilizados, que é detalhando a resistência de dosagem, a resistência do cimento aos 28 dias, o diâmetro máximo do agregado graúdo, o módulo de finura do agregado miúdo, a massa específica do agregado graúdo, o slump e a massa específica do cimento. Esse método ele tem limitações em relação à utilização de aditivo, seja ele superplastificante e plastificante, uma vez que a tabela ABCP ela fornece as quantidades de água para obter o abatimento, mas ela é uma característica para os concretos sem aditivos. Um inconveniente importante é que esse método ele depende de tabela, ele depende de valores médios de materiais, que muitas vezes esses materiais não se adequam aos que são disponíveis no local da concretagem. A necessidade de efetuar ajuste, ele pode levar a concretos inadequados e também um pouco antieconômicos quando se comparar aos traços que são obtidos por outros métodos, que são envolvidos com ensaios prévios à trabalhabilidade sobre as misturas experimentais. Então, sem prolongar, vamos entender como é que funciona esse método ABCP. O primeiro passo é determinar uma resistência média à compressão a N dias, que geralmente ele é a 28 dias. Lembrando que não é a resistência do cálculo estrutural, que esse é o FCK. Então, a gente tem essa equação aqui, ó. FCMJ é igual a FCK mais 1,65 vezes SD, sendo FCMJ a resistência média do concreto à compressão, o FCKJ a resistência características do concreto à compressão e SD o desvio padrão da dosagem. Esse SD ele é um desvio padrão que depende de três classes que vão de acordo com a faixa de resistência do concreto. Então, no caso, temos a classe A, a classe B e a classe C, que são de baixa, média e alta resistência e seus respectivos valores para o desvio padrão. Tendo o valor dessa resistência, a gente pode encontrar o fator água-cimento. Como foi dito anteriormente, o fator água-cimento ele é encontrado pela curva de Abrams. E aqui nessa curva, a gente tem o tipo de cimento a ser utilizado, a resistência média do concreto aos 28 dias, e então a gente faz as ligações ou interseção para encontrar o valor, o fator. Por exemplo, se eu tenho aqui um cimento aos 28 dias com 30 MPa e eu quero uma resistência de 20 MPa, eu vou fazer a ligação aqui nesse ábaco, nessas curvas, até encontrar o meu fator água-cimento. Já sabendo que
o tipo de cimento a ser utilizado, o fator água-cimento, agora a gente determina o consumo de água com base na máxima dimensão do agregado graúdo, que vai ser utilizado no slump teste determinado. Por exemplo, eu quero um slump de 40 a 60 milímetros e eu defini a minha dimensão do agregado graúdo, eu só vou fazer essa ligação tabelada aqui e escolher e ver qual que ele se enquadra. Por exemplo, de 40 a 60 milímetros e para um agregado graúdo máximo de 19 milímetros, eu vou utilizar 195 litros por metro cúbico. Ou se eu quero de um abatimento de tronco de cone de 100 milímetros e um agregado graúdo de 32, é só fazer a ligação nessa tabela aqui. Agora, determinado o consumo de água e tendo o fator água-cimento, a gente pode calcular o consumo de cimento por meio dessa equação aqui. O próximo passo é determinar o agregado graúdo, o volume compactado seco desse agregado. E para isso, como foi determinado a dimensão do agregado anteriormente, eu vou analisar aqui conforme o módulo de finura da areia, que é feita pelo ensaio de granulometria. Então, com esse módulo de finura e a dimensão do agregado graúdo, a gente consegue encontrar o valor do volume compactado seco e achar o consumo desse agregado. Então, por meio dessa equação, CP é igual a VPC vezes MUC, que é CP é o consumo do agregado graúdo por metro cúbico, VPC, o volume compactado seco do agregado graúdo por metro cúbico de concreto, e MUC, a massa unitária compactada do agregado graúdo por metro cúbico de concreto, a gente define o consumo do agregado graúdo. Lembrando que todo esse cálculo é para determinar 1 metro cúbico de concreto. O que vai faltar ser determinado agora é o consumo de areia. Se estamos fazendo 1 metro cúbico de concreto e já tem brita, cimento e água, o que vai faltar para a gente entender esse volume é a areia, que ela é calculada o volume primeiro, conforme essa equação aqui, ó, que é o total de 1 metro cúbico menos o consumo do cimento dividido pela massa específica dele, o consumo do agregado graúdo pela massa específica, mais o consumo da água dividido pela massa específica. Então, após encontrar esse volume de areia, a gente encontra o seu consumo, que é multiplicando o volume pela massa específica da areia. Então, tendo esses valores, a gente já tem o traço, que ele é dado por essa representação aqui, ó. O consumo de cada um deles, seja da água, do cimento ou da areia, dividido pelo consumo do cimento. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o método IPT. Esse método, ele se baseia na melhor proporção dos agregados, tendo um consumo menor de água para o abatimento. Para esse caso, não é necessário um conhecimento prévio dos agregados. Depois de fixar o abatimento desejado, são definidos os teores de argamassa e a relação água-cimento. Esse método ele é mais experimental e para resolver o problema de proporção, de trabalhabilidade, resistência, é construído um diagrama de dosagem. Diferentemente do método ABCP, esse método ele pode ser elaborado visando a utilização de aditivos, porque se houver variações significativas nos materiais ou aditivos, ele pode ser facilmente aplicado aproveitando essa informação e reduzindo o consumo de outros materiais, seja ele no agregado, seja no cimento, entre outros. Nesse método, utiliza o seguinte fator: a resistência à característica, o espaçamento da armadura, a dimensão máxima do agregado e definição do elemento estrutural para a escolha do abatimento.
Para esse caso aqui, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de água, porque a gente já sabe que a água ela é inimiga da resistência do concreto. Então, é necessário sempre acrescentar um fator de 7%, que é um valor de segurança. Então, é traçado um roteiro de cálculo para o concreto em massa. E esse roteiro, ele se inicia com a definição dos traços, sendo eles o traço pobre, o traço médio e o traço rico. Para esse método, o traço vale de 1 para m, e para cada caso, o valor de m ele é fixado. E no final, esse m ele é correlacionado com outras variáveis. Por exemplo, se eu tenho aqui um traço pobre, o meu m vai valer 6,5. Se eu tenho um traço médio, m vai valer 5. E se eu tenho um traço rico, m vale 3,5. O segundo passo vai ser definir o teor de argamassa, que é estabelecido diretamente com a quantidade de areia a ser incorporada no traço. Então, eu tenho que escolher, dosar um valor de alvo que vai de 0 a 100%, para eu poder saber encontrar o meu valor de A, que é o valor dos agregados miúdos. Só que em boas práticas, esse valor de alfa ele é igual a 0,57, 57%, que ele é próximo a um valor de teor de argamassa ideal. Esse valor de M aqui, ele é definido de acordo com o traço que eu escolhi anteriormente, se é um traço pobre, médio ou rico. Então, encontrado o valor de A pela equação anterior, a gente pode encontrar a proporção de agregado graúdo, que é dado pela equação P, que é a proporção do agregado graúdo, igual a M menos A. A gente já tem o valor de M, que é definido pelo traço, e já temos o valor de A, que é calculado anteriormente. Então, a relação aquecimento a gente também tem. E ela é estabelecida pelo método mesmo. Por exemplo, se eu tenho um traço pobre, a minha relação é igual a 0,6. Para o traço médio, 0,5. E para o traço rico, ela é igual a 0,4. Então, o próximo passo vai ser descobrir o consumo de cimento, o consumo dos agregados e da água por metro cúbico de concreto. Então, primeiro, a gente tem que definir as características dos materiais que vão ser utilizados. Se a gente tem ar incorporado, se o agregado graúdo é brita ou se ele é seixo. Então, utilizar essa equação com os pesos específicos dos materiais, sendo todos esses valores dados laboratoriais, com traço definido como 1 por A por P, e considerando que o consumo de cimento seja parte unitária, o próximo passo é calcular o consumo dos agregados miúdo e graúdos. E ele é encontrado da seguinte forma: é multiplicado o consumo de cimento pelo valor de A e pelo valor de P. Então, o próximo passo vai ser calcular a massa de agregado, de cimento e de água para a quantidade de concreto necessária. O consumo de água ele é dado pelo C vezes o fator água-cimento. C é o consumo do cimento vezes o fator água-cimento. Então, agora, a gente pode traçar as curvas conforme o cimento utilizado, sendo a partir dessa curva encontrado o traço de concreto para qualquer resistência necessária na obra. A partir desse gráfico, é possível relacionar algumas equações para a resistência do concreto, a correlação do consumo de cimento com o valor de M e outros conceitos que é dados pela lei de Lise e pela lei de Molinari. Essas curvas elas não são fixas, elas dependem dos materiais que vão ser utilizados.
Conhecendo alguns métodos de dosagem, a gente parte então para a fabricação e os procedimentos de lançamento e cuidados com o concreto. Para preparar o concreto, é necessário entender os requisitos básicos que vão garantir a homogeneidade da mistura dos materiais, ou seja, para que ele tenha uma boa distribuição por toda a massa de concreto. Para isso, existem duas formas de fazer a mistura do concreto. Ela é a forma manual e a forma mecânica. A mistura manual, ela pode ser utilizada para pequenas obras ou para a concretagem de pequenos volumes. E é recomendado que para cada mistura de concreto seja feita para um traço que corresponda a um saco de cimento. Então, o concreto ele deve ser preparado em uma superfície rígida, limpa e impermeável, seguindo alguns passos. A primeira é colocar a areia em uma camada de aproximadamente 15 centímetros. E aí a gente adiciona o cimento e mistura até ter uma homogeneidade. Depois, adiciona as britas e por último adiciona água aos poucos e misturando até ter uma massa moldável e trabalhável. Quanto à mistura mecânica, ela é feita em equipamentos que é chamado de betoneira, que ele consiste em um tambor com paletas internas, que elas vão girar em torno de um eixo. E o giro do tambor, ela vai proporcionar a mistura dos materiais de uma forma mais homogênea e com maior produção quando comparado com o processo manual. Por ser um equipamento eletromecânico, ele exige uma instalação adequada e um treinamento para sua operação. Para a fabricação do concreto, é necessário ligar a betoneira, adicionar as britas e metade da água. E depois disso, adiciona o cimento, a areia e, por último, o restante da água. Esse procedimento ele dura em torno de 3 a 5 minutos. Quanto ao concreto usinado, ele é fornecido por empresas especializadas e é indicado em casos que o volume é maior ou não tem espaço ou pessoas suficientes para fazer em obra. Ele tem maior controle e segurança do que o concreto que é feito em obra. Isso porque a dosagem ele é feita por métodos racionais e o traço ele é definido de acordo com a solicitação da obra e é lançado no caminhão betoneira. A forma mais utilizada para pedir o concreto dosado em central é informando a resistência característica do concreto, que é o FCK, a trabalhabilidade, a dimensão máxima do agregado e a classe de agressividade. Dessa forma, vai ser gerado um traço específico do concreto. Para quem não conhece como funciona uma central de concreto, ela funciona da seguinte forma. Você faz o pedido de quantos metros cúbicos você precisar, por exemplo, 4 metros cúbicos. Então, você fala o FCK, a resistência dele, se é 25 ou 30 MPa, e vai ser gerado um traço específico para esse concreto. Então, aqui nessa região, nós temos o silo. Aqui a gente tem a esteira, por onde vai passar todo o agregado, o miúdo e graúdo. Aqui temos onde vai sair o aditivo, a água e o cimento que fica nessa região. E todos vão ser colocados no caminhão betoneira, que vai rodar o traço, depois medido o slump que você deseja para sua obra, seja ele 10, 12, a trabalhabilidade que você preferir. E então é lacrado o caminhão betoneira até ser entregue em sua obra. Ao programar a concretagem, o concreto ele deve ser aplicado no menor prazo possível, tendo cuidados e estabelecer um plano de concretagem de até 48 horas de antecedência. O plano de concretagem ele é um conjunto de medidas antes do lançamento do concreto para garantir a qualidade dele.
Dessa forma, é recomendado seguir alguns passos para a concretagem, sendo adotadas como instruções. A primeira é a parte de formas e escoramentos que é necessário conferir as dimensões baseadas no projeto. É verificar a capacidade de suporte e deformação das formas, limpá-las e aplicar o desmoldante. O segundo passo está voltado para as armaduras, que é conferir as bitolas, a quantidade e a dimensão das barras, o posicionamento delas, a fixação, se o cobrimento está de acordo com o que está em projeto. O terceiro passo está no planejamento, que deve ser dimensionada a equipe envolvida nas operações de lançamento, de adensamento, da cura do concreto. Deve ser planejado as interrupções do concreto nos pontos de descontinuidade das formas, como, por exemplo, os encontros de pilares, as paredes com vigas, e também planejar os equipamentos suficientes para o transporte do concreto dentro da obra. O quarto passo é o pedido e lançamento do concreto, que é informando o volume, o horário de início da concretagem e o intervalo de entrega, que infelizmente eles não são obedecidos sempre. Outro é especificar a forma de lançamento do concreto, se ele vai ser convencional ou por meio de bombas, e verificar também o acesso da obra, porque muitas vezes, quando é necessário um concreto usinado, nem sempre tem espaço suficiente para estacionar os caminhões betoneiros e o caminhão-bomba. Então, antes da descarga do caminhão betoneira, deve avaliar também se a quantidade de água existente no concreto ela está compatível com as especificações, para não ter falta e nem o excesso de água. Porque a falta de água ela dificulta a aplicação do concreto e o excesso vai diminuir consideravelmente a resistência, como foi dito anteriormente. Então, durante o trajeto da central dosadora até a obra, é muito comum ocorrer a perda da consistência do concreto devido a algumas condições climáticas. E parte da água da mistura, ela deve ser reposta na obra, compensando o que foi perdido por evaporação. Então, para isso, tem que também fazer o ensaio de abatimento. Ou seja, o slump é feito antes da entrega do concreto e assim que entrega o concreto em obra. As regras para a reposição de água perdida por evaporação, elas são específicas por norma. Está na NBR 7212, que é execução de concreto dosado em central. E como regra geral, a adição de água ela não deve ultrapassar a medida do abatimento solicitado pela obra, e nem o que é especificado no documento que entrega o concreto. Ao lançar o concreto, deve ser observado alguns cuidados. Por exemplo, tem que ser lançado mais próximo da posição final, não acumular o concreto em determinados pontos da forma, evitar a segregação e o acúmulo de água na superfície do concreto. A altura do lançamento ela não deve ultrapassar 2 metros, caso seja necessário utilizar trombas, calhas ou funis. Por exemplo, aqui nessas imagens, nós temos aqui o caminhão-bomba e o caminhão betoneira, que tem que ficar próximo onde vai ser o final da concretagem. E aqui nessa segunda imagem temos o lançamento do concreto em uma fundação. E é recomendável que não seja muito alto esse lançamento para não ter segregação e também nenhum lançamento diretamente nas ferragens, porque quando lança o concreto nas ferragens também ocorre a segregação. Outro ponto também a considerar é que, dependendo da altura que vai lançar o concreto, nem precisa muitas vezes do adensamento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Quando o lançamento é de forma convencional,
é recomendado limitar o transporte interno do concreto com carrinho ou jerica a 60 metros. Porque se tem muita essa distância, pode ter tanto a segregação quanto a perda da consistência do concreto. Outro ponto importante é, se ela é convencional, preparar as rampas de acesso às formas e iniciar a concretagem pela parte mais distante do local de recebimento do concreto. Quando ele é lançado por bombas, é recomendável, igual eu falei anteriormente, prever o local de acesso e do posicionamento para os caminhões-bombas e também estabelecer a sequência de concretagem e o posicionamento da tubulação de bombeamento. Ter esse espaço para ter tanto a passagem dos mangotes quanto para o estacionamento dos caminhões. O quinto passo, ele está no adensamento. E ele consiste em movimentar o material e diminuir o número de vazios de bolhas de ar e o excesso de água no interior do concreto. Para isso, tornar o concreto mais denso e compacto. O adensamento ele ocorre durante e imediatamente após o lançamento do concreto. Ele pode ser feito de forma manual, que é a partir de peças de madeira ou barra de aço, que eles vão funcionar como se fosse um soquete, que vai empurrar o concreto para baixo e diminuindo esse número de vazios. O adensamento mecânico, na maioria das vezes, é utilizado vibradores, e eles são imersos no concreto. Então, é necessário ter alguns cuidados, porque vibrações longas, elas vão gerar segregação com o abaixamento do material graúdo. E também é bom manter as vibrações afastadas das formas. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, nós temos o adensamento com vibradores agulhas. Nessa segunda, nós temos a mesa vibradora. E nessa terceira aqui, nós temos uma espécie de régua vibradora. Por fim, a gente tem a cura do concreto, que ele é um procedimento que visa retardar a evaporação da água empregada na preparação da mistura. Isso vai permitir a completa hidratação do cimento. Essa cura ela é executada durante as primeiras etapas de endurecimento e pode ser realizada de várias maneiras, isso depende da situação. Enquanto o concreto ele não atingir o endurecimento que seja satisfatório, ele tem que ser curado e protegido contra alguns agentes que podem prejudicar e evitar a perda de água pela camada de superfície que fica exposta. Então, em relação à cura propriamente dita, ela pode ser realizada das seguintes maneiras: por aspersão, que é as superfícies expostas são mantidas úmidas; por imersão, que é colocando os elementos dentro de um tanque de água; a cura térmica, que corresponde a aumentar a temperatura do concreto, seja a vapor e pressão, ou circulação de água, ou até com resistência elétrica. E também temos a cura com película impermeabilizante, que ela corresponde em aplicar pinturas que vai impedir a saída de água pela superfície que vai ficar exposta. Então, aqui nessa parte, nós temos 3 imagens, que é a cura química, a cura por aspersão e mantendo as superfícies molhadas, e a cura térmica, que é mantendo a hidratação completa do cimento. Então, finalizando essa apresentação, eu gostaria de deixar algumas considerações, que é sobre o quão importante a gente conhecer o controle tecnológico do concreto. Não é simplesmente chegar na obra e pedir um concreto usinado. Tem que saber sobre os procedimentos de dosagem, tem que saber sobre os métodos de cura, tem que saber o controle, por exemplo,
da chegada de um caminhão, betoneira com concreto, como que vai ser a forma de lançamento e assim por diante. Então aqui estas são as referências do trabalho e eu quero deixar o meu muito obrigada.